A Polícia Federal prendeu hoje o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, prisão preventiva autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e que faz parte de uma operação que apura o uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral, este último de 2022. A Polícia Federal cumpre ainda 10 mandados de busca e apreensão contra dirigentes da corporação em alguns estados. De acordo com as investigações, teriam sido direcionados recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores no segundo turno. A gente tem as imagens ainda de Brasília, se a gente tiver, a gente mostra agora a chegada do avião com o Silvinei Vasquez lá à capital federal e toda essa movimentação, mas enquanto isso, eu quero, as imagens agora ao vivo, para quem nos acompanha pela televisão e pelo nosso canal no YouTube, tá aí a aeronave chegando no aeroporto lá em Brasília. E a gente vai mostrar o desembarque, toda a movimentação por lá, os nossos repórteres acompanhando essa movimentação. Ele agora, evidentemente, vai ser conduzido, tem todo o trâmite envolvendo a chegada dele à carceragem da Polícia Federal no Distrito Federal. Ele que está preso preventivamente, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Já ouvimos aqui algumas manifestações dele, já discutimos esse tópico aqui, inclusive, Alan Gani. Eu quero começar com você. Qual é a leitura que você faz dessas movimentações de hoje? O que mais o Silvinei pode entregar para colaborar com essas investigações dessa operação, agora que está preso preventivamente? Pois é, ele nem deveria estar no âmbito de um processo do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele não tem foro privilegiado. Então, este é o ponto. Segunda questão, Aros, é que me parece que há um exagero nesta prisão preventiva. Prisão preventiva, você tem que ter um motivo claro, um motivo concreto, significa colocar testemunhas em risco, fuga, destruição de provas, e nada disso me parece que há este motivo para uma prisão preventiva, né? O que foi noticiado na imprensa é que o ministro Alexandre de Moraes diz que ele poderia intimidar algumas testemunhas, mas isso é muito subjetivo, isso é muito abstrato, precisa de um elemento concreto. Por isso que eu acho que é exagerada essa prisão preventiva do Silvinei Vasquez. E você, Piperno, qual que é a tua análise? Senhores, o Silvinei Vasquez, ele é um policial de uma carreira muito controversa. Aliás, estava puxando aqui uma reportagem de um ano atrás, e lá eles falam, por exemplo, da acusação de espancamento, né, de um frentista em Goiás, e aquela denúncia, como muitas outras, acabaram prescrevendo, mas o espancado ganhou o processo, ganhou uma indenização de mais de R$70 mil da União. Agora, e aí, fui puxando esses processos todos, e o que mais causa estranheza é que, no ano passado, aliás, em 2021, o governo federal impôs sigilo de 100 anos em 8 sindicâncias abertas contra o Silvinei. Então, é claro que, em relação a essas acusações mais recentes, eu gostaria também de saber quais foram os outros elementos apontados pela Polícia Federal, que foi quem solicitou a prisão dele. Agora, a atuação dele, principalmente no segundo turno das eleições, é óbvio que aquilo deixou margem para muitos questionamentos. E para você, Segre, tem caroço nesse angu? Você sabe que vou tentar dar uma visão diferente. É ilógico, é ingênuo imaginar que uma detenção do trânsito em determinados lugares possa mudar um resultado, sobretudo numa região em que já na eleição anterior, em 2018, a diferença da ideologia de esquerda, na época representada pelo Haddad, tinha sido de 3 milhões a 3 milhões e meio. Então, quando alguém, imaginando que essa investigação prospere e tenha algum resultado prático, qual seria o objetivo real da Polícia Rodoviária Federal de impedir que, para mudar um resultado eleitoral, deveria impedir que 3 milhões de pessoas possam votar
e que justo as pessoas que passavam por esse lugar sejam todas pessoas vinculadas ou eleitores da esquerda. Então, é interessante, deve ser investigado, sem dúvida nenhuma. O importante é eliminar qualquer tipo de falha ou de questão proposital para determinar um fim que não é o legal. Mas me chama a atenção essa expectativa eventual de quem pode ter cometido esse delito em função de tentar modificar um número que, do ponto de vista lógico, é impossível de ser modificado e muito menos com uma demora no trânsito. Agora, olha só, senhores, além da interferência nas eleições, também é investigado se Silvinei manipulou os depoimentos dos colegas, já que a Polícia Federal considera que ele ainda tem influência interna na Polícia Rodoviária Federal. Essa operação conta com o apoio da Corregedoria da Corporação, que determinou a oitiva de, vejam só, 47 policiais rodoviários federais. Vai um pouco na linha disso que você dizia, né, Piperno? Esse histórico dele dentro da corporação. Outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a Polícia Rodoviária Federal, sob a direção do Silvinei, durante o governo Bolsonaro, ela acabou abraçando atribuições que não lhe pertenciam. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem que fazer exatamente esse trabalho preventivo nas rodovias. Não é, por exemplo, uma corporação de policiamento urbano. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Polícia Rodoviária Federal do Silvinei se envolveu pelo menos em 2 grandes operações que deixaram dezenas de mortos. Uma em Varginha, em Minas Gerais, e outra na Vila Cruzeiro, lá na cidade do Rio de Janeiro. Em ambas as operações morreram mais de 20 pessoas em cada. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela se tornou um outro braço de um policiamento, digamos, urbano. Aliás, foi inclusive a corporação que acabou sendo acusada de matar aquele policial lá no Sergipe, o Genivaldo. Então, a atuação dela era muito contestada. E vejam só, Aros, não é só uma questão de que eu vou interromper o trânsito aqui ou acolá e vou só me circunscrever a atrapalhar esses eleitores. Não, a informação corre. Pessoas que ouviram aquilo falam: puxa, a vida tá sendo muito difícil votar, então eu nem vou sair de casa. Mas não teve nenhuma reclamação em massa de que pessoas, de fato, foram prejudicadas e não conseguiram votar. No dia... Então, só para complementar a informação, às 14h do dia 30 de outubro, segundo turno, o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Fez um pronunciamento ordenando que a Polícia Rodoviária Federal acabasse com aqueles bloqueios. Vamos voltar o tempo. Dia 30 de outubro, às 14 horas, o Alexandre de Moraes fez esse pedido em rede nacional. Agora, o bloqueio não seria para ambos? Quer dizer, a Polícia Federal estaria exercendo o trabalho dela para supostas irregularidades de ambos, e não apenas. Nas regiões onde o Lula era... Mas não dá para saber. Até porque o Bolsonaro cresceu muito no Nordeste. Então vamos lá. Aí existem os mapas que documentam tudo isso que a gente está vendo. O que os mapas apontavam? Aliás, mapas retirados, inclusive, do celular da diretora de inteligência da Polícia Federal. Aliás, da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério da Justiça. Aqueles mapas apontavam exatamente onde cada um deles era majoritário. Eu fico com o argumento do Segré que seria irrisório, marginal a mudança no resultado eleitoral. Então não me parece que isso ia, de fato, interferir no resultado da eleição. Eu não vou... Veja, ninguém aqui é estatística, jamais alguém vai poder apontar com exatidão qual foi o impacto daquilo. Mas os mapas existiam. O Segré, na linha dessa definição sobre a oitiva dos agentes, dá para entender que haveria ainda essa hipótese, essa justificativa de interferência dele na corporação, o que justifica, portanto, a determinação de prisão? Aros, a gente não conhece o detalhe da investigação, mas é uma situação complicada do ponto de vista
da questão jurídica, porque, como muito bem mencionava Alan, ele não deveria ter uma questão de foro privilegiado para ser investigado ou determinada sua prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer maneira, essa opção vinculada, e deve constar nos autos, certamente, de que ele possa interferir na declaração de outros colegas, ameritaria, sim, essa detenção. O importante é que sempre o fundamental para a cidadania brasileira é a verdade. Aqui não estamos para passar pano em ninguém, independente da ideologia, em que governo participou, o que levou essa pessoa a fazer o que ele fez. O importante é determinar a verdade e, em função da verdade, se alguém cometeu ilícitos, tem que pagar por isso, chame-se como se chamar e pertença à ideologia que pertencer.